Mas bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, a gente volta aqui a Uroproctor, em São Caetano do Sul, para conversar com o professor Dr. Marcos Tobias, urologista. E como eu falei há 2 semanas, hoje nós vamos abordar o câncer da próstata. O que a gente pode falar para o homem, nesse mês ainda de julho, né, que dia 15 foi o Dia do Homem, sobre o câncer da próstata, prevenção, tratamento, tudo o que ele deve saber para ter uma qualidade de vida melhor? Primeiro, posicionar um pouco epidemiologicamente o câncer da próstata dentre os cânceres do homem, né? É o câncer mais frequente em homens acima de 50 anos de idade, né? Excetuando-se os cânceres de pele, né? Então é o câncer mais frequente. E a segunda causa de morte, perde para o câncer de pulmão, que é mais letal. É uma doença menos frequente, mas muito mais letal. Então fica em segundo lugar em causa de morte no Brasil, por volta mais ou menos de 60 mil casos por ano. É a última estatística do INCA. É um número alto, né? É um número alto, né? Provavelmente subestimado, porque no nosso país a estatística é muito mal feita. Você tem dificuldade, não é compulsório que se tenha a notificação desses casos, então provavelmente é mais do que isso, né? Então um problema que afeta entre 1 a cada 6 homens. Então, se você tiver numa roda de 6 homens conversando, provavelmente um vai ser vítima da doença, que dá mais ou menos 12,5% de frequência. Então, é alto, né? Então, carece tomar muito cuidado. Agora, 1 para 6 não quer dizer que é 1 para 6 letal. Tá? A gente sabe aí que de cada 10 casos, você vai ter 2 casos mais graves. Os outros casos são ou de doença mais indolente ou de doença curável. Quer dizer, eu sou meio ruim de matemática, mas dá para dizer que 80% dos casos diagnosticados têm tratamento com sucesso. Exatamente. Né? Se você for pegar países desenvolvidos ou a nossa situação em grandes centros no Brasil, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, a gente tem uma situação muito parecida com a dos Estados Unidos. Né? A gente tem praticamente 10 a 20% dos casos com doença avançada ao diagnóstico, que é uma doença não curável, e 80% num estágio de doença potencialmente curável, com tratamento local, que a gente chama cirurgia radiação, e às vezes se associando outros tipos de tratamento, como medicações, hormônios, quimioterapia. Tem uma série de remédios hoje que são utilizados que vão alongando a vida das pessoas. Então a gente tem aí uma chance de cura global do câncer de próstata entre 70% e 80%. E dos indivíduos que têm doença avançada, metástase mesmo, que o principal sítio são os ossos, vivia-se 3 anos em tempo médio, hoje está se vivendo 5 a 6 anos. Então isso aumentou muito com os novos tratamentos que são utilizados. Então a gente teve um avanço muito grande com relação a isso. Isso dizendo parte de epidemiologia. Né? Com relação a sintomas, são os mesmos sintomas da doença benigna, obstrução da uretra, às vezes um sangramento urinário, dificuldade miccional. Esses são os sintomas, mas normalmente o principal sintoma é não ter nenhum sintoma. Então, em estágio inicial, câncer da próstata, como cresce por fora da próstata, não próximo da uretra, não dá sintoma. Então a mensagem é: vá ao médico entre 40 e 50 anos, faça a sua primeira consulta. E hoje as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia e também da americana, a partir de 50 anos, na americana 55, você fazer regularmente esses exames. Numa faixa etária que o indivíduo vá ter uma sobrevivência maior, então a indicação de fazer então o exame do toque e o exame de sangue anualmente para poder detectar o câncer da próstata. Era exatamente isso que eu ia perguntar. 40 anos, procura o urologista, faz essa consulta preventiva e tem esses 2 exames. Muita gente acha que fazendo o PSA, lá, o exame de sangue, não precisa fazer o toque. Até porque, ainda, por incrível que pareça, em 2019, a gente ainda tem alguns preconceitos, né? O homem não querer fazer esse tipo de exame. Os 2 são fundamentais. E é importante não ter esse preconceito, porque esse exame é decisivo para o diagnóstico, né? Na verdade, a gente tem um cenário que, se a gente omitir o toque, o exame da próstata, o exame digital da próstata, que é feita com o dedo, né?
A próstata não fica no trato digestivo, no reto, mas fica à frente do reto. Então a gente coloca o dedo no reto e consegue sentir a próstata. Se você omitir o toque, você vai perder 20% dos casos de câncer de próstata, que o PSA é normal e tem um toque alterado. Então, se você acha isso razoável, não fazer o exame de próstata seria bom. A gente não acha isso adequado, mesmo porque é como se você coloque a mão no paciente, usa um estetoscópio para ouvir o coração, você faz um toque, pode detectar o câncer da próstata, pode detectar uma doença hemorroidária, uma doença do reto, um câncer de reto que é gravíssimo. Quer dizer, você tem uma série, é um instrumento a mais propedêutico, que a gente chama de exame físico, que agrega muito pouca agressividade, é mais essa questão psíquica que está envolvida. Então, se você orienta o paciente, lubrifica bem o dedo, não dói, tá? Então isso é lenda, que o incômodo é muito grande e tem um benefício muito grande. Então eu acho que a gente não está preparado ainda para omitir o toque, que é um exame muito simples e que muitas vezes detecta na falha do aumento do PSA. Ótimo. E eu me lembro de quando foi inaugurada a Europroctor, eu recebi um material da sua assessoria de imprensa que falava da sua especialização com a cirurgia robótica, né? Hoje, quando nos casos mais graves é necessário se apelar para a cirurgia, ela tem uma condição de ser feita muito melhor do que se fazia alguns anos antes, né? Ela tem uma recuperação mais rápida, ela é menos invasiva. Fala um pouquinho dessa cirurgia. Então, na verdade, assim, um pouquinho antes, né? Depois que a gente faz o toque e o PSA, se tem alteração num desses dois exames, você pode partir para um terceiro exame, que é a ressonância magnética, e com esses achados indicar ou não uma biópsia na próstata, que essa sim dá o diagnóstico. Então, quando você tem o diagnóstico do câncer da próstata, você consegue avaliar a agressividade, a extensão dessa doença, se ela está localizada ou fora da próstata, e a agressividade da célula, do ácino prostático com relação ao estroma, e isso te dá uma nota de agressividade. Então, eu só estou fazendo explicando um pouco isso, porque a partir dessa agressividade você pode desde acompanhar num paciente mais idoso, mais debilitado, doença pouco agressiva, pequeno volume, fazer um acompanhamento, até você indicar realmente se está localizado na próstata o tratamento. Dentro do tratamento tem a cirurgia e a radiação. E existe hoje novas fontes de tratamento com destruição tumoral, que é a crioterapia e o ultrassom de alta intensidade. Tá, mas são pouco utilizados ainda no Brasil. Até existe possibilidade, mas é muito pouco utilizado. Vamos imaginar que cirurgia e radiação são os tratamentos standard ou padrão para esse tipo de problema, né? A cirurgia de próstata evoluída com identificação dos nervos e dos vasos é da década de 80. Né? A cirurgia laparoscópica veio agregar uma redução de morbidade, enxergando melhor os nervos e tendo um sangramento menor a partir do final da década de 90. E já logo no começo dos anos 2000 veio a robótica, que explodiu aí a partir de 2002, 2003 nos Estados Unidos e depois em outros países do mundo, na Europa. Hoje no Brasil a gente já tem 30 sistemas robóticos, né? Há 11 anos atrás, quando começou com 1 ou 2 sistemas, e hoje a gente já tem 30 sistemas no país. Na América Latina também alguns países aderiram a esse tipo de tecnologia, porque ela realmente melhora a visualização, é uma cirurgia mais delicada e permite que você faça uma preservação melhor dos nervos, uma ressecção adequada do tumor, que tinha-se dúvida, nossa, não vai abrir mais o paciente, será que vai retirar todo o câncer? Cura de maneira igual, e alguns trabalhos mostram que é talvez até melhor enxergada a borda do tumor através da cirurgia robótica, e o grande apelo dela é a preservação, tanto da continência urinária, das fibras musculares ao redor da uretra, quanto da potência sexual, que é o grande fantasma. Quer dizer, e muitas vezes você não preserva totalmente, mas preserva parcialmente, que junto com uma medicação oral ou com uma injeção no pênis, você consegue reabilitar a função sexual do homem. Então hoje o cenário está bem diferente, né? Não adianta ir contra a evolução. Uma das coisas que está se desenvolvendo muito, hoje em dia se fala, é a inteligência artificial, que é a utilização de todos os dados
de determinada banco de dados que é feito, por exemplo, cirurgias realizadas, e que vão auxiliar os médicos a fazerem cirurgias mais seguras. Quer dizer, o próprio robô, hoje o robô não opera, é o cirurgião que conduz totalmente as pinças. Mas em algum momento os robôs vão falar, essa manobra é perigosa, ou siga por outro caminho que é melhor do que esse. E isso vai acabar guiando o cirurgião até a gente chegar no momento que o próprio robô faça a cirurgia completamente. Então a gente vai chegar nisso, isso já está começando a se desenvolver. Então a gente tem que estar com os olhos muito abertos e que a tecnologia vá trazer benefícios para a qualidade de vida, para a sobrevida dos pacientes. Bom, e com certeza traz muito mais qualidade, muito mais condição de o cidadão ter uma qualidade de vida melhor no pós-cirúrgico, né? Na verdade, assim, essa questão de tecnologia é muito delicada porque novas tecnologias induzem custo mais elevado. Então, elas devem ser implementadas com responsabilidade, né? Então, tudo isso são feitos muitos ensaios clínicos, muitos estudos, para que a gente possa, então, utilizar novas tecnologias na medicina. Então, e muitas dessas novas tecnologias não são consagradas pelo uso no tempo. Então, precisa tomar muito cuidado. O que não é o caso da cirurgia robótica, que já venceu o crivo do tempo. Tá ótimo. Professor, obrigado pela entrevista. A gente vai voltar a falar mais vezes. Obrigado pela oportunidade. Professor Dr. Marcos Tobias, urologista da Uroproctor, São Caetano do Sul, conversou com você.